O filme começa com o narrador relembrando um evento terrível que ocorreu há 35 anos em North Vernon. Era outubro de 87, quando uma garota chamada Tiffany foi brutalmente eliminada na garagem de sua casa durante a festa em que comemora os seus 16 anos. 2 dias após esse incidente, Marisa, outra garota, também teve um fim trágico e foi encontrada já sem vida na cabana de sua família na floresta. Ainda em outubro, justamente na noite de Halloween, uma terceira vítima chamada Heather também teve seu fim trágico em um estacionamento de um parque de diversões. O curioso é que todas as 3 vítimas tinham 16 anos e foram atacadas por um objeto cortante, sendo furado exatamente 16 vezes. Esse fato deu o nome ao autor de Maníaco dos 16 anos. Entretanto, depois dessas 3 vítimas, o maníaco nunca mais atacou ninguém. Sua identidade também nunca foi descoberta. Desde então, a máscara do maníaco se tornou muito famosa e em todo Halloween, as pessoas se vestem como o maníaco dos 16 anos. Na atualidade, somos apresentados a um homem local chamado Chris, que apresenta um podcast sobre esses eventos. Todo Halloween, ele promove um giro pelos locais dos assassinatos para os visitantes. Parece quase que ele não tem mais nada em sua vida além desse evento de crimes reais. Na cena seguinte, vemos uma adolescente chamada Jamie, que está se preparando para sair para um concerto de Halloween. Mas sua mãe, Pam, proíbe ela de sair. Acontece que Pam era amiga íntima das 3 vítimas de 87. Então, mesmo depois de tanto tempo, ela ainda tem medo do maníaco. No entanto, Jamie insiste em sair, dizendo que é boa em autodefesa. Seu pai, Blake, observa as duas discutindo e se oferece para levar Jamie ao concerto assim que percebe alguém enviando mensagens para sua esposa e Pam afirma que é apenas um grupo de mães conversando. Mais tarde, Blake leva Jamie à casa de sua melhor amiga, Amélia. Lá, a mãe de Amélia, Lauren, também está presente e é revelado que ela é uma antiga colega de classe de Pam e Blake. Lauren reclama que seu chefe não permite que ela descanse nem mesmo no Halloween e sai para o trabalho. Depois disso, Blake acompanha as meninas até o concerto. Enquanto isso, Pam está sozinha em casa quando um homem mascarado aparece em sua porta. Ela acredita que é apenas mais alguém fantasiado e oferece doces à figura estranha. No entanto, brilhando em suas mãos, um punhal. Percebendo o perigo, ela fecha imediatamente a porta e chama a polícia. Mas já era tarde demais. O homem arromba a porta e ataca ela. Por sorte, ela tinha aprimorado técnicas de autodefesa graças ao seu medo desde o episódio de 87, quando perdeu suas 3 amigas. Depois de um tempo, Pam puxa uma faca e ameaça o maníaco, dizendo que a polícia pode chegar a qualquer momento. Isso assusta ele, que decide sair. Mas assim que Pam respira aliviada, ele aparece de repente por trás e atinge ela com um golpe inesperado. Pam é perfurada 16 vezes e não resiste. Jamie fica devastada ao descobrir o ocorrido. Chris, o entusiasta de crimes reais, transmite ao vivo do lado de fora da casa. No dia seguinte, na escola, a polícia chega e pergunta a Jamie onde seu pai estava quando o crime ocorreu. Eles especulam que Blake pode ter estado envolvido, porque Pam e Chris frequentemente trocavam mensagens e talvez estivessem tendo um caso. No entanto, Jamie rapidamente descarta a suspeita, afirmando que seu pai nunca poderia fazer tal coisa e culpando a polícia por não ter pego o maníaco anos atrás. Após a escola, Jamie vai para uma feira de ciências, onde Amélia está ocupada com uma máquina improvisada de viagem no tempo. Amélia compartilha que sua mãe, Lauren, havia trabalhado anteriormente em um projeto de viagem no tempo, mas nunca concluiu. Agora, com as antigas anotações de sua mãe, ela está determinada a construir uma máquina de viagem no tempo funcional. Ela quer testar se podem viajar no tempo para impedir as ações do maníaco. E Jamie acrescenta que sua mãe estaria viva se conseguissem impedi-lo. Para fazer isso, Amélia programou a data para outubro do ano de 1987, no dia de ocorrência do primeiro caso.
Mais tarde naquela noite, Jamie assiste ao podcast de crimes de Chris, mas seu pai repreende ele, dizendo que Chris sempre transforma casos trágicos em entretenimento. No dia seguinte, Jamie encontra Chris em um café. Ela pergunta diretamente se ele e sua mãe estavam tendo um caso, mas ele nega. Ele esclarece que Pam estava profundamente envolvida em resolver o caso do serial killer, por isso costumavam trocar mensagens. Ele também revela que Pam havia recebido um bilhete com uma ameaça do maníaco após os 3 casos trágicos. Isso indicava que ela seria a próxima e, de alguma forma, conseguiu escapar do fatídico destino. Agora faz sentido. Para mim, se as garotas se foram ao ex-16 anos com 16 perfurações, Pam deveria ter 50 perfurações, já que seu fim aconteceu anos mais tarde, quando já tinha essa idade. E mesmo que o maníaco só desse 16 golpes, ele poderia considerar juros e correção monetária, né? Mas não me julguem. Não estou dizendo que ela merecia mais perfurações. É só questão de matemática. Eu não sou tão cruel assim. Mais tarde naquele dia, perturbada, Jamie retorna à feira de ciências para encontrar Amélia. Mas de repente, o maníaco aparece e começa a atacar Jamie. Ela consegue correr e se esconder. Em uma tentativa de se salvar, ela entra acidentalmente na máquina do tempo e tenta ligar a geringonça. Infelizmente, o maníaco também entra e tenta atacar ela. De repente, ele crava o punhal no painel de controle da cabine. Isso gera eletricidade extra que ativa instantaneamente a máquina do tempo. Felizmente, antes que o maníaco possa alcançar ela, a máquina funciona e Jamie é transportada para 87, exatamente no dia do primeiro caso, o de Tiffany. Inicialmente, ela fica um pouco assustada ao perceber que está de fato no passado, mas quando percebe que pode salvar sua mãe, ela fica determinada a impedir a onda de ataques. Após isso, Jamie coloca um aviso de fora de serviço na cabine da máquina do tempo e se aproxima de uma mulher aleatória nas proximidades. Ela pergunta sobre sua mãe, Pam, e a mulher informa que ela está na escola. Sem perder tempo, Jamie vai para a escola da cidade onde sua mãe estudava. Lá, ela se apresenta como uma estudante de intercâmbio do Canadá e imediatamente consegue se infiltrar. Mais tarde, na aula de educação física, Jamie fica chocada ao ver as 3 garotas que foram vítimas do maníaco: Tiffany, Marisa e Heather. Quando o treinamento começa, ela tenta para encontrar sua mãe adolescente, e para sua surpresa, sua mãe é muito diferente do que ela imaginava. Pam era soberba e fazia bullying contra as outras pessoas. Jamie também descobre sobre a festa de aniversário de Tiffany naquela noite, onde ela está prestes a ser atacada. Jamie tenta convencer as meninas a cancelar a festa, alegando que é muito sem graça, mas elas não a ouvem. Frustrada, ela vai à polícia local em busca de ajuda, alertando o que vai acontecer na casa de Tiffany. No entanto, os avisos de Jamie viram motivos de piada para os policiais que se gabam da segurança da cidade. Sem outra opção, Jamie começa a procurar pela escola e pergunta ao atendente sobre Lauren, que seria a futura mãe de Amélia. Ela entra na sala de aula e encontra Amélia lá, embora estivesse um pouco confusa com Jamie. Depois de encontrá-la, Jamie conta sobre a máquina do tempo que sua filha inventará no futuro e explica toda a situação. Ela também informa Lauren sobre os ataques e os detalhes de seu caderno. Surpreendentemente, Lauren acredita nela porque ninguém mais sabe sobre o caderno secreto e seu plano de construir uma máquina do tempo. Jamie acrescenta que quer impedir o maníaco de executar seu plano, incluindo sua própria mãe, e que a única maneira de ela retornar ao futuro é com internet e Wi-Fi. Mas como não existe a tecnologia na época, ela precisa da experiência de Lauren para encontrar uma solução alternativa. A cena então muda para os dias atuais. Vemos Blake procurando freneticamente por Jamie e falando com a polícia. Nesse momento, Amélia se aproxima deles e revela que Jamie usou sua máquina do tempo para viajar para o passado. Naturalmente, ninguém acredita nela, mas Chris fica intrigado com o que ela acabou de dizer. Enquanto isso, no passado, Lauren e Jamie participam da festa de aniversário noturna de Tiffany para evitar as ações do maníaco. Na festa, Jamie conhece um adolescente chamado Doug, que sempre era intimidado e mais tarde se tornaria seu diretor. Lá,
Jamie nota um cara atraente e se apaixona imediatamente. No entanto, ela fica chocada ao descobrir que o cara é nada menos que seu pai, Blake. Ela também descobre que Tiffany e Blake estão em um relacionamento e seus pais, Blake e Pam, ainda não começaram a namorar. Após essa revelação, ela faz o possível para manter as 3 garotas seguras, mas elas não parecem querer sua ajuda e apenas continuam zombando dela. Pouco depois, Tiffany leva um rapaz para o andar de cima para terem um pouco de privacidade. No entanto, ela vai rapidamente ao banheiro por um tempo e, quando volta, o rapaz sumiu. Ela ouve sons vindos do armário e decide esperar o rapaz sair. De repente, o maníaco sai do armário e se aproxima dela, cometendo o delito. Durante a festa com música alta, Jamie continua freneticamente procurando por Tiffany para mantê-la segura. Infelizmente, ela encontra a garota já sem vida no quarto dos pais. Apesar do terror, Jamie percebe que pode mudar as coisas no passado. Isso porque Tiffany sofreu o ataque na garagem na primeira vez e agora foi encontrada no quarto. Depois disso, Jamie e Lauren acompanham Pam para casa, pois não querem que ela fique sozinha com um maníaco à solta. Quando Pam pergunta como Jamie sabia do ataque, mentiu dizendo que possuía um dom paranormal. As 3 decidem ficar juntas pela noite e Jamie pergunta a Pam se ela conhece alguém que poderia odiá-las o suficiente a ponto de fazer tamanha atrocidade. Em resposta, Pam admite que muitas pessoas poderiam ser o maníaco porque ela e suas amigas intimidaram muita gente. De volta à atualidade, encontramos Amélia trabalhando em sua máquina do tempo, determinada a entender como funciona para fazer Jamie voltar. De repente, Chris chega e mostra interesse em verificar a máquina do tempo. Enquanto conversam, Chris, de repente, percebe que se lembrou da informação incorretamente. O brutal ataque de Tiffany realmente ocorreu no quarto, não na garagem, como ele pensava inicialmente. Acontece que as ações de Jamie no passado estão influenciando o presente. Finalmente, Amélia e Chris olham para uma foto da época e notam que Jamie realmente viajou de volta no tempo. De volta ao passado, Jamie tenta impedir o grupo de IR para a cabana, onde o próximo ataque acontecerá. Ela convence Marisa de que deveriam ir para a cidade. Ouvindo isso, Marisa diz que podem ir para o apartamento dos pais dela e Jamie concorda. A professora então escolhe Jamie para fazer parceria com um garoto estranho, frequentemente intimidado, chamado Damon, e ela percebe os desenhos estranhos no caderno dele. Depois, Marisa e as garotas pegam Jamie e estão a caminho do apartamento dos pais de Marisa. Quando chegam lá, Jamie fica horrorizada ao ver que não é um apartamento, mas a mesma cabana sinistra na floresta onde Marisa foi atacada. Jamie tenta desesperadamente convencer a todos de sair, mas os outros rapazes aparecem e eles decidem fazer a festa na cabana. Preocupada, Jamie tenta estabelecer algumas regras de segurança dentro da cabana, mas ninguém presta atenção nela. Mais tarde naquela noite, um dos rapazes chama Jamie de estraga-prazeres e coloca ela trancada do lado de fora da cabana. Desesperada para entrar, ela procura um jeito quando encontra uma janela. Olhando para dentro, ela testemunha Heather, uma das 3 vítimas, deitada na cama, inconsciente. Enquanto isso, Marisa e o outro rapaz decidem passar um tempo do lado de fora. É então revelado que o maníaco já está esperando dentro da cabana. Ele sai do armário e se aproxima lentamente de Heather, ligando o rádio alto. Heather acorda a tempo de escapar do quarto, mas o maníaco corre atrás dela e a joga a escada abaixo no estilo Nazaré Tedesco. Isso altera a ordem das coisas, e em vez de Marisa, é Heather quem se torna vítima. Os outros amigos se unem para deter o maníaco, mas também são derrotados por ele, apesar de sobreviverem. Depois que o maníaco foge da casa, os adolescentes vão à delegacia para denunciar o ataque. Jamie consegue coletar o material genético do maníaco, mas os policiais nem sabem o que é DNA. Na escola, Jamie conversa com Damon, e é revelado que ele é apenas um garoto nerd normal que não tem nada a ver com o maníaco, e então Doug aparece e manda todos entrarem na sala de aula. Após o incidente, todo o grupo, juntamente com Jamie, começam a planejar como pegar o maníaco.
Eles decidem usar Marisa como isca, já que Jamie sabe que ela é a última pessoa a ser atacada. No entanto, desta vez, eles estarão prontos para capturá-lo no momento em que ele aparecer. Enquanto isso, Lauren precisa de energia suficiente para alimentar a máquina do tempo. Ela trabalhará para transformar uma atração popular em uma máquina do tempo improvisada para Jamie viajar para o futuro, enquanto, no presente, Chris ajuda Amélia a consertar sua máquina. A cena muda para a noite de Halloween, onde Marisa passeia pelo parque de diversões enquanto o maníaco segue seus passos discretamente. Ela entra em um prédio assombrado, onde o restante do grupo está ansiosamente esperando o maníaco aparecer. Logo, o maníaco chega levando a um confronto com Jamie e os outros. Todos se aglomeram em um quarto, onde tem dificuldades para lutar contra o maníaco. Mas Jamie finalmente consegue ferir ele. Justo quando o maníaco está prestes a revidar a agressão, um de seus amigos se aproxima por trás e finaliza o maníaco. Eles então retiram a máscara para saber quem se esconde por trás dela. O criminoso era Doug, um dos colegas de classe. É então revelado que, um ano atrás, uma estudante chamada Trish teve um trágico acidente de carro que tirou sua vida. Chocantemente, Tiffany, Marisa e Heather foram responsáveis pela fatalidade. Eles apelidaram a garota de Trish Gorda devido à sua aparência física. Em uma noite, as 3 garotas convidaram Trish para uma festa do pijama na casa de Tiffany e planejaram deixar ela bêbada, tentando fazer com que ela admitisse um suposto caso com o treinador delas. Elas continuaram pressionando e incentivando a garota a beber cada vez mais. Mas, de repente, ela começou a chorar e estava claramente perturbada com toda a situação. Por isso, Trish saiu da casa cambaleando, pegou o carro e, em estado de embriaguez, acabou sofrendo um acidente de carro. No entanto, sem o conhecimento das garotas, Trish estava em um relacionamento com Doug, que ficou arrasado. Então, para se vingar, ele colocou uma máscara e começou a investir contra as garotas. Ao ouvir tudo isso, Jamie fica irritada com sua mãe, Pam, por ter sido tão cruel. Mas Pam explica que não estava na festa do pijama porque brigou com Tiffany. Ela afirma que nunca faria algo tão terrível e Marisa confirma que Pam não estava envolvida nisso. Então, Jamie fica confusa sobre por que Doug, o maníaco, deixaria para Pam um bilhete ameaçador e, eventualmente, cumpriria sua ameaça depois de tanto tempo. Mas antes que possam entender tudo isso, o segundo maníaco aparece atrás de Marisa e finaliza ela. O sujeito segue Jamie e finaliza o pai de Chris no caminho, que estava ao vivo na TV. Eles eventualmente entram na máquina do tempo, que do nada está funcionando, e Lauren explica a Jamie que uma vez que a viagem comece, ela deve permanecer dentro dela. Caso contrário, será lançada contra a parede e explodirá. Infelizmente, enquanto as duas conversam, o maníaco chega e ataca elas. Jamie insiste para que Lauren saia imediatamente. Assim que ela sai, Jamie liga a máquina. De repente, Pam chega ao local para ajudar Jamie, e é quando a briga entre elas começa. Quando o veículo começa a girar rapidamente, Jamie, Pam e o maníaco são pressionados contra a parede da máquina do tempo. Mas o maníaco conhece as leis da física e consegue se aproximar de Pam e está prestes a atacá-la. Ele Pam uma vez e Jamie empurra sua mãe para fora quando a máscara do maníaco é removida pela força. Então é revelado que por trás da máscara estava Chris dos anos atuais. Aqui, Chris admite que não tinha ideia de que Doug era o maníaco original e que ele finalizou Pam apenas para manter viva a história do maníaco dos 16 anos. Ele também deu a Jamie um bilhete de aviso falso para gerar mais conteúdo para seu podcast e se tornar mais famoso. Ele estava cansado de ser comparado ao seu pai, que era muito mais bem-sucedido. Por isso, ele também finalizou seu pai. Chris então se prepara para atacar Jamie, e os dois se envolvem em uma luta intensa. Felizmente, nossa garota consegue se esquivar dos ataques e acerta Chris com uma pistola de pregos. Jamie chuta ele para dentro da máquina giratória, o que faz ele ser derrotado. Depois disso, ela retorna ao presente. Jamie chega no dia antes do Halloween dos dias atuais, e para seu alívio,
Pam ainda está viva e casada com Blake. Enquanto isso, Lauren se lembra de tudo o que aconteceu no passado e informa Jamie que esta linha do tempo está diferente daquela que ela veio. Portanto, Lauren criou um livro no qual registrou tudo o que mudou. De repente, um homem cumprimenta Jamie e entra na casa. Lauren então explica que, nesta linha do tempo, os pais de Jamie ficaram juntos mais cedo do que originalmente, e agora ela tem um irmão de 34 anos chamado Jamie, e seu nome agora é Colette. Além disso, Lauren é uma bioengenheira e Amélia ainda é a melhor amiga de Jamie. Por fim, Chris, nesta linha do tempo, tem vivido em um mosteiro na Índia, traumatizado por testemunhar o ataque brutal ao seu pai ao vivo na TV, sem perceber que era ele mesmo de uma linha do tempo diferente. Esse foi o recap do filme de 2023 chamado 16 Facadas. Espero que tenham gostado, curtam e se inscrevam no canal para mais conteúdos como esse. Aproveita e comenta sua nota abaixo. Estou deixando esses outros vídeos aqui na sugestão. Tenho certeza de que você vai gostar. Obrigado por assistir. Um grande abraço e até o próximo recap.